senador Thieres Pinto, eminente senador do nosso estado de Roraima, senhoras senadoras, senadores, também aproveito para cumprimentar o aniversariante de hoje, senador Hélio José, sempre sorridente, sempre otimista, sempre disposto, companheiro desta casa e muito estimado por todos. Eu queria dizer, senhor presidente, que a notícia do início da sessão de hoje foi uma notícia boa do presidente do Senado, senador Eunício, de que finalmente foram compostas as comissões temáticas do Senado. Houve uma demora incrível, parece que inusitada na história desta casa. Afinal, estamos hoje já no dia 9 de março e em trabalhos nessa casa desde 1º de fevereiro e não temos ainda as comissões funcionando, a não ser a CCJ, que agiu a toque de caixa, como se costuma dizer, para referendar a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Alexandre de Moraes. Mas agora, com essa informação do presidente, que esteve aqui à mesa até há pouco, finalmente vamos começar a trabalhar na produção de matérias, porque há uma escassez de matérias para deliberação e votação aqui no Senado, o que foi dito, aliás, pelo próprio presidente Eunício, quando da sua posse e em reunião com os líderes. E eu aproveito para relembrar aqui que o nosso eminente presidente Eunício, em seu primeiro pronunciamento, disse que estaria aqui para trabalhar em sintonia com os anseios da sociedade, o que começa a se confirmar já com a notícia de hoje. E disse também o presidente, e aí é uma mania de jornalista, presidente Thieres, de anotar o que as outras pessoas dizem. E como a minha vida é pautada por décadas no jornalismo, anotei alguma dessas frases do presidente e disse ele também que não seria apenas o presidente da casa, mas alguém que representaria o sentimento dos senadores e das senadoras. E disse também o presidente Eunício, e estou recapitulando isso porque quero referir 3 matérias urgentes que nós precisamos encarar aqui no Senado. Disse o presidente Eunício, no seu primeiro pronunciamento como presidente, que ser ágil, ser contemporâneo e, sobretudo, ser transparente nas ações legislativas é o desafio que a sociedade brasileira nos cobra e nos impõe. E acrescento eu agora nessa oportunidade que a sociedade cobra e impõe a cada um de nós, senadores dessa casa. E nós temos a obrigação de atender a esta justa cobrança da sociedade brasileira, da forma mais apropriada, ágil, contemporânea e, como disse o presidente, transparentemente. Afinal, é a razão de estarmos aqui. E estou dizendo essas coisas, senhor presidente Thieres, porque nós temos algumas matérias urgentes e esperamos que elas comecem a entrar em discussão. Uma delas diz respeito ao projeto, aliás, a PEC do senador Álvaro Dias, que diz respeito à discussão do fim do foro privilegiado. Nós precisamos, de uma vez por todas, discutir nesta casa, que é um dos anseios da sociedade brasileira. E o presidente nos garantiu, sob o apoio uníssono dessa casa, nós precisamos corresponder às expectativas dessa sociedade que agora está a clamar pela discussão e pelo fim do foro privilegiado. Outra matéria que, inclusive, é motivo do apoio de todos os líderes dessa casa. Assinaturas buscadas por mim e por minha assessoria no sentido de que se coloque em discussão aqui, porque já passou pela CCJ, aquela referente à forma de indicar os ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma discussão que a sociedade brasileira está exigindo.
Nunca na história do Supremo Tribunal Federal discutiu-se tanto o trabalho da Suprema Corte. Ora por insatisfações com pronunciamentos de alguns dos seus ministros, ora por decisões, mas sobretudo pela lentidão. Recorde-se, por exemplo, que com relação à consagrada Operação Lava Jato, enquanto que o juiz Sérgio Moro já decidiu e condenou em 2 anos 116 réus, o Supremo não decidiu, não condenou ninguém até agora. Então, esta é uma exigência também. Vamos discutir o Supremo Tribunal Federal. E a PEC 35 está pronta para discussão. E uma outra, senhor presidente, diz respeito à Lei Candir, porque o Supremo Tribunal Federal, depois de longo tempo, com a matéria disponível, decidiu em novembro, no apagar das luzes do ano judiciário, decidiu em novembro, se nem todos sabem, estou aqui recapitulando, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Congresso foi omisso. O Congresso foi omisso por ainda não ter cumprido a determinação da emenda constitucional número 42/203. 203, 13 anos de apatia, de omissão, a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada pelo Pará, com a participação de outros 15 estados, entre eles o meu estado do Rio Grande do Sul, entre outros estados também Minas Gerais. E aí, senhor presidente, o Supremo deu o prazo de 12 meses, que já está contando desde novembro, para que a nova lei seja aprovada. Se isto ocorrer, caberá ao tribunal, se isto não ocorrer, isto é, se esta casa aqui, senador Dário Berger, se esta casa aqui não agir para regulamentar a Lei Candir, a atribuição passará ao Tribunal de Contas da União, para fixar o valor a ser transferido aos estados e ao Distrito Federal. E vale observar que em nenhum lugar está dito que esse ressarcimento será integral, mas isso terá de ser discutido por nós, aqui no Senado. Portanto, esse é mais um apelo que faço ao presidente da Casa, senador Eunício, para que tome as devidas providências, para que aqui no Senado enfrentemos, depois de 13 anos de indiferença, de alheamento, de omissão, que decida sobre a regulamentação da Lei Candir. Porque essa lei é de extraordinária importância. Relembrando, segundo os estudos da Receita Estadual do meu estado, que é um dos mais endividados atualmente, um estudo de 2015, o Rio Grande do Sul recebeu da União 369 milhões e 800 mil reais para esse fim. 2015. As perdas brutas com a desoneração, porém, teriam totalizado 4 bi 295 milhões. Então recebe 369 milhões, mas as perdas foram de 4 bilhões 295 milhões, gerando uma perda líquida apenas do ano passado, ou no ano de 2015, de 3 bilhões 925 milhões. Isso é praticamente 4 bilhões de reais de perdas com a Lei Candir no ano de 2015. Ao todo, nos 20 anos de vigência da lei, a Receita Estadual do Rio Grande do Sul alega que o Estado tenha sido compensado com apenas 20%, 20,3% das suas perdas brutas. O rombo de 96 a 2015 seria de 27,2 bilhões em valores nominais, mas observem, senhores telespectadores da TV Senado por todo o Brasil, e particularmente lá no meu Rio Grande do Sul, onde a TV Senado é muito assistida,
Em valores nominais corrigidos, a perda em 20 anos do Rio Grande do Sul é de 48 bilhões de reais. Isto é praticamente equivalente à dívida do Rio Grande do Sul, o que permitiria uma compensação. Isto é, o crédito do Rio Grande do Sul com Lei Candir é igual ao que deve, 48 bilhões de reais. Nesse período foram apresentados vários projetos no Congresso Nacional, mas nenhum deles anda, tudo parado. Por isso, repeti aqui frases do nosso novo presidente, que prometeu agilidade e transparência para que esses grandes temas sejam trazidos para discussão. Nesse período foram apresentados sobre a Lei Candir vários projetos ao Congresso, com o objetivo que ainda aguardam votação. Destaco 3 deles: o PLS 312 de 2013, de autoria do nosso grande senador Pedro Simon, de 2013, o PLS 288 de 2016, de autoria do senador Wellington Fagundes, e o PLS 346 do ano passado, da senadora Simone Tebet. Esse último prevê o encontro de contas, que interessa muito a estados como Rio Grande do Sul, como Minas Gerais, como Mato Grosso, entre outros. Prevê o encontro de contas entre o que os estados e a União devem um ao outro. Então, por isso, senhor presidente, se o Congresso Nacional não agir, será atropelado pelo Supremo Tribunal Federal ou então pelo Tribunal de Contas da União, que assumiria essa tarefa. É muito importante que venha para a discussão não apenas a PEC do fim do foro privilegiado, a discussão sobre a forma de indicação do Supremo Tribunal Federal, mas a Lei Candir. São temas prementes, urgentes, que nós precisamos enfrentar. Por isso, abri as minhas declarações, as minhas manifestações aqui da tribuna, relembrando o que nos garantiu o novo presidente do Senado, para que tenhamos uma nova dinâmica e que se enfrente os grandes problemas nacionais que a sociedade brasileira vem nos cobrando e nos impõe. E é nessa expectativa que aguardamos para os próximos dias, já saudando finalmente, depois de 1 mês e 1 semana, coisa inédita, inusitada, em que se refere a atrasos, a formação das comissões temáticas que serão instaladas na próxima terça-feira. E aí sim, finalmente, ao que tudo indica, o Senado Federal passará a andar efetivamente. E vou aproveitar esses próximos dias para fazer contatos com os nossos senadores cujos estados também têm créditos junto à Lei Candir, com o senador Anastasia, de Minas Gerais, com o senador José Medeiros, do Mato Grosso, com a senadora Lúcia Vânia, do estado de Goiás, com o senador Wellington, do Mato Grosso. Enfim, nós precisamos cumprir a nossa obrigação de bem representar aqui os nossos estados e, como disse o presidente do Senado, sermos fiéis, cumprirmos aquilo que a sociedade nos cobra e nos impõe. Obrigado, senhor presidente.